de Tiago, apóstolo da igreja, capítulo 4, versículo 11 e o versículo de número 12. Amém? Todos encontraram? Aqueles que têm as suas Bíblias, fiquem com as suas Bíblias abertas e vamos acompanhar a pregação e a exposição da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesses 2 versos da palavra. O texto diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Vou repetir apenas o final, a parte B do verso de número 12, que dá tema para essa mensagem. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Quem nos constituiu juízes? Uma das profissões mais difíceis do mundo é a profissão de juiz. Sentar-se na cadeira que irá decidir o futuro de uma pessoa, decidir entre a vida e entre a morte de alguém, é algo pesado demais para qualquer pessoa. Um erro, uma prova mal analisada, uma vírgula mal entendida, pode gerar um erro tão grave a ponto de custar muito caro para a vida de uma pessoa. Ser juiz é decidir entre a lei e entre a compaixão, é executar a justiça com equilíbrio. Mike Lynch foi um juiz nos Estados Unidos e ele nunca havia participado de um julgamento onde a sentença era a pena de morte. E ele estava em um país, em um estado dos Estados Unidos, onde a pena de morte era uma possibilidade de condenação. Chegou então um dia onde ele teve que examinar o caso de um homem que havia acusado sexualmente de uma mulher e havia cometido homicídio. O júri se reuniu e o júri então decretou e considerou aquele homem culpado, mas cabia ao juiz Mike dar a última sentença, anunciar se haveria de ser uma simples prisão perpétua ou se ele iria dar a sentença de morte. O juiz Mike Lynch, ele então subiu, pegou os seus papéis e anunciou. Ele anunciou a sentença de morte para aquele homem. Logo depois que ele anunciou a sentença de morte, ele conta no seu diário que ele tomava tanta água, ele tomou, já havia tomado 2 copos cheios de água, e ele pensou: será que eu estou com sede? Ou será que eu estou lavando a minha boca depois do que eu acabei de fazer? Mais tarde, no seu
seu diário, ele escreveu dizendo o que ele sentia, e ele disse: eu estou invadindo a soberania divina. Naquele dia, Mike Lynch percebeu que ele havia cruzado uma linha que só Deus pode cruzar, a linha entre a justiça humana e a justiça divina. Alguém pode até dizer: Lucas, mas é muito fácil condenar alguém que é um abusador e um homicida. Mas mesmo que quem estivesse sentado na cadeira dos réus não fosse mais humano, quem estava sentado na cadeira de juiz ainda era um ser humano. Essa decisão foi um golpe tão grande para aquele juiz experiente, que havia passado por tantos outros casos, que ele decidiu: eu não vou mais ser juiz. Ele anunciou a sua aposentadoria e abandonou a vida de juiz, porque ele considerou que aquilo era pesado demais. Existem dentro da igreja hoje dois grupos. O primeiro grupo é um grupo de pessoas que são libertinas. O discurso dos libertinos é: só Deus pode me julgar. E a minha pergunta para esse grupo é: e você não tem medo disso? Do juízo de Deus? Do decreto de Deus? Das consequências do julgamento do Senhor? Mas existe um segundo grupo, e é justamente deste grupo que Tiago está falando dentro do seu texto e está condenando. Tiago está falando a respeito de um grupo chamado de legalistas. Tiago, no capítulo de número 3, nos apresentou que dentro da nossa boca mora a bênção e a maldição. E quando nós olhamos para a igreja dos dias de Tiago, infelizmente nós percebemos que os próprios crentes tinham muita facilidade em serem juízes dos próprios irmãos. A Bíblia Sagrada nunca proibiu o julgamento ou o juízo. É o próprio apóstolo Paulo que em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 12, quando a igreja estava passando por um problema onde existia um caso de um relacionamento fora dos termos e dos padrões bíblicos acontecendo dentro da igreja, é o próprio apóstolo Paulo que diz: não julgais vós mesmos aqueles que estão dentro da igreja. Então existe, biblicamente falando, de um julgamento que ele é santo, que ele é realizado com equilíbrio, que ele é realizado com sobriedade e que ele é executado com amor. Mas nós precisamos ter o entendimento de que este julgamento ele tem o propósito de gerar em nós transformação. Ele nos critica, mas no objetivo de nos construir. Ele nos melhora, ele nos transforma, até porque não existe amor sem correção. Mas a Bíblia Sagrada condena este julgamento, que é um julgamento com propósito maligno. É um julgamento pecaminoso, o que o texto está nos apresentando. É um julgamento que não está preocupado em construir nada, em melhorar nada, em transformar nada. Pelo contrário, é um julgamento que só fala mal. É um julgamento que só denigre, é um julgamento que só diminui, é uma crítica, mas sem ajuda, sem edificação, sem construção. É a apresentação do problema, mas sem a solução. A Bíblia Sagrada nos apresenta dois fatores que contaminam a nossa capacidade de julgar alguém.
e qualquer situação. O primeiro fator apresentado pela Bíblia Sagrada, e quando Tiago está falando para não julgarmos, ele está justamente fazendo referência ao ensino de Jesus Cristo no Sermão do Monte, aonde ele diz: como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco do teu olho, quando você está com uma trave no teu olho? Hipócrita, tire primeiro a trave no teu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A primeira coisa que contamina o julgamento, a primeira coisa que contamina a nossa análise de qualquer situação é a hipocrisia. A hipocrisia, ela é capaz de tirar a pureza da nossa capacidade de entender, de compreender, de entender a situação e de analisar a situação, fazendo com que o julgamento do hipócrita seja justamente a sua própria condenação. O que foi que aconteceu com Davi? Davi adulterou com Betseba. Davi engravidou Betseba. Davi mandou matar Urias. E quando ele achou que tudo estava resolvido, o que aconteceu foi que Natã foi até ele. E quando Natã chegou a ele, Natã começou a contar uma historinha para Davi, dizendo: Davi, dois homens vivem numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Ela era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico, e este não quis pegar das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi então se encheu de ira, Davi então se encheu de fúria. Davi então olhou para aquela situação e disse: como pode o rico pegar aquilo que era do pobre, tendo ele muito dentro de casa, podendo servir ao seu visitante? Então Natã olhou para ele e disse: qual que é a sentença, Davi? Davi disse: digno de morte é este homem. Natã olhou para Davi e disse: você é esse homem. Você tinha muitas mulheres, Deus te deu tantas coisas, e se você pedisse, Deus te daria mais ainda. Mas você foi até a casa de Urias, dormiu com Betseba, você engravidou Betseba, mandou matar Urias, e agora você está sendo condenado por essa sua própria sentença. Deus não vai te matar, porque Deus já perdoou o seu pecado, mas aquilo que você fez no oculto, Deus vai fazer no público. A tua casa será destruída, os teus filhos vão ficar contra você. E o que foi que aconteceu? O juízo e a condenação do hipócrita, o julgamento do hipócrita se transforma na sua própria sentença, porque muitas vezes nós apontamos o erro, nós olhamos a falha, nós vemos o problema, mas nós estamos caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. Em segundo lugar, o segundo sentimento que também contamina o julgamento é justamente o sentimento que Tiago nos apresenta dentro desse texto. Esse sentimento, ele é chamado de presunção. A presunção, ela afeta o nosso julgamento, porque a presunção é o orgulho. A presunção é quando nós nos achamos melhores do que os outros. A presunção é quando nós achamos e nos colocamos em uma posição aonde nós não estamos. Então, Tiago começa a descrever três
3 coisas que começam a acontecer conosco quando nós estamos contaminados pela presunção. Quando nós começamos a fazer julgamentos presunçosos sobre as pessoas. E ele nos fala 3 coisas. Observe no verso de número 11. Por 3 vezes no verso de número 11, Tiago vai utilizar a palavra irmão. A primeira coisa que nós nos esquecemos quando estamos tomados pela presunção é da palavra irmão. Ele está enfatizando. Ele diz irmãos, depois ele repete irmão, depois ele diz novamente irmão. Ele está fazendo com que a gente lembre desta palavra a todo momento. Por quê? Porque aonde a presunção entra, a irmandade, o amor fraternal vão embora. A coisa mais importante dentro da igreja, meus irmãos, não são essas caixas de som. A coisa mais importante dentro desta igreja não são os instrumentos. A coisa mais importante desta igreja não é este púlpito. A coisa mais importante desta igreja não é este prédio. A coisa mais importante dentro desta igreja é o amor. Pode a igreja não ter caixa de som, pode a igreja não ter púlpito bonito, pode a igreja não ter ventilador para nos dar um ar fresquinho, pode a igreja não ter banco, ter cadeira de pau, não interessa. Se tiver amor, ainda é igreja. Se tiver amor fraternal entre os irmãos, isso aqui ainda é uma igreja. Agora, quando o amor vai embora, quando a presunção entra, quando o orgulho nos invade, aí, meu irmão, não tem amor que suporta. Por quê? Porque o amor não aceita ficar onde as pessoas se acham maiores do que as outras, se acham melhores do que as outras. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, e lembrar vocês, todos nós aqui somos irmãos, família de Cristo, fazemos parte da mesma família e vamos morar no mesmo céu. Olha o que ele diz no verso de número 11, vamos ler. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. A palavra usada neste texto para não falar mal, ela traz o sentido de palavras que machucam, que insultam, que denigram. São palavras duras a respeito de alguém. Quem precisa de inimigos quando os próprios irmãos são os que falam mal de nós? Qual que é o trabalho do diabo? Tem gente, irmão, que ele está fazendo o papel de dar férias para Satanás, porque não precisa nem de diabo, de inimigo, quando somos nós mesmos que somos capazes de falar, de denegrir os nossos próprios irmãos. Nós estamos vivendo dias onde os crentes não têm amor. Na verdade, nem são crentes, são frequentadores de igreja, falam mal de Deus e do mundo, não tem pudor, nada agrada essas pessoas. O nome das pessoas na boca delas é igual um chiclete. Primeira coisa que nós nos esquecemos quando nós somos presunçosos é que nós somos irmãos. Segundo, ele continua: quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Em segundo lugar, nós nos esquecemos e nos achamos melhores do que a lei, melhores do que verdadeiramente nós somos. Que lei que Tiago está falando? Tiago está falando da mesma lei que ele citou em Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago está falando a respeito da lei do reino.
Tiago está falando da lei real, e quando ele fala a respeito da lei real, ele estava falando de amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lógica que Tiago está utilizando para dizer que aquele que fala mal do irmão julga a lei, ele está dizendo que a lei de Deus nos manda amar o nosso próximo. E quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos desobedecendo essa lei. E toda desobediência consciente à lei é uma afronta, pois é como se eu dissesse para a lei que eu sei o que é melhor para mim. É isso que é julgar a lei. É porque eu estou considerando, a partir do momento em que eu desobedeço ela, consciente do que eu devo fazer, eu estou dizendo que a lei de Deus é imperfeita. Eu estou dizendo que a lei de Deus é insuficiente. Eu estou dizendo que eu sei o que é melhor para mim, e a lei de Deus não é melhor para mim. Esse é o presunçoso. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele acredita que o mandamento de Deus não serve para ele. Você já viu gente desse jeito? Você já viu gente que ele é melhor do que Deus? Ele sabe tudo o que é bom para a vida dos outros. Ele nunca está errado, ela nunca está errada. Não precisa falar nome, só para você pensar só. Os irmãos aí, que os irmãos estão quase soltando o nome da pessoa. Calma, irmão, não vai falar não. Cuidado, aí sai na live aí, o processo depois vem, eu vou falar que foi você. Existem essas pessoas, e nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes essa pessoa é você, às vezes essa pessoa sou eu. Sabe como que nós podemos identificar se nós não fomos pegos e picados pelo bichinho da presunção? Eu vou te ensinar a receita. Você vai fechar seu olhinho agora, não é para dormir não, é só para fechar o olhinho. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho, todo mundo fecha o olhinho, bonitinho. Aí agora eu quero que você pense: quem é a pior pessoa que você conhece? Pode imaginar a pessoa, pode imaginar ela, pensa no nome, pensa na cor do cabelo, pensa em como que ela é. Agora pode abrir o olho. Deixa eu te fazer agora um confronto. Se essa pessoa não foi você, você é um presunçoso. Lucas, mas eu sou bom. Se a pior pessoa que você conhece não é você, é porque você é capaz de se colocar acima dos outros. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Deixa eu te dizer, Paulo, você estava enganado. É o Lucas que é o pior, é a Dani que é a pior, é a Vanessa que é a pior, é a Sandra que é a pior, é o Eduardo que é o pior, é o pastor Odair que é o pior, é o Gilberto que é o pior. Nós somos piores do que você, Paulo. Nós somos muito piores. Se você não é a pior pessoa que você conhece, talvez você não seja uma boa pessoa, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós temos que ter este entendimento, porque aí nós revelamos que não há presunção dentro de nós. O verso 11 continua, ele finaliza. Olha o que ele diz: e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas julgas. Em terceiro lugar, quando nós não nos deixamos, quando nós nos deixamos tomar pela presunção, nós nos colocamos na posição de juízes. Para algumas pessoas é tão fácil ser juiz. Essas pessoas, elas olham para as outras, a pessoa perdeu o emprego e ela olha e fala assim: mas também não se dedicou. A pessoa está com problema no casamento, o casamento do fulano acabando, ela olha e fala: mas também
não fica em casa. O presunçoso, ele tem resposta para tudo, ele tem solução para todo mundo. Só que você olha para a vida dele, ele não tem solução para a vida dele. A vida dos outros, tudo ele resolve com um passe de mágica, tudo ele resolve com uma palavra rápida, tudo ele tem um julgamento rápido para ele apontar. Mas quando nós olhamos para a vida dele, as fórmulas mágicas funcionam só para os outros, mas não funcionam para ele. As fórmulas instantâneas que ele tem só funcionam para os outros, mas para ele nada funciona. Olha o que diz na parte B do verso 12: Tu, porém, quem és que geme os outros? Será que não somos eu? Será que não é você? Será que o presunçoso não somos nós? Será que nós não estamos achando que nós somos melhores do que verdadeiramente nós somos, a ponto de apontar as pessoas, a ponto de ver só os defeitos dos outros, ao ponto de julgar situações sem entender contextos, sem analisar, sem conhecer a fundo a situação? Será que que o nome das pessoas não está na nossa boca a todo momento? Tem gente, irmão, que olha, a pessoa ela não tem uma coisa boa para falar de ninguém. Ninguém presta. Meu Jesus amado, está repreendido Satanás. Meu irmão, fuja desse tipo de gente, não conviva com esse tipo de pessoa. Mas Tiago termina nos mostrando algo que nós precisamos entender. Olha só o que ele diz no começo do verso 12 da parte A: há um só legislador que pode salvar e destruir. Só tem um juiz que pode apontar. Só ele pode condenar e só ele pode salvar. O mandamento dele é reto, é perfeito. Ele não erra. Ele sabe e conhece de todas as coisas. Certo dia chegaram na presença dele com uma mulher que tinha acabado de ser pega no ato do adultério, e chegaram diante dele. Ele estava no templo enquanto ele escrevia e desenhava no chão. Chegaram diante dele e disseram: e agora? Agora nós vamos pegar esse mestre da Galileia. Por quê? Porque se ele mandar apedrejar, nós vamos condená-lo pela lei de Roma, que nos proíbe matar as pessoas. Agora, se ele disser que não é para apedrejá-la, então ele vai perder a moral dele, porque ele vai estar desobedecendo a lei. Chegaram nele com aquela mulher, mas Jesus via no coração deles a hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia, Lucas? Porque eles só trouxeram a mulher. A lei dizia: tem que matar o homem e tem que matar a mulher, tem que matar os dois. Mas eles não, eles são hipócritas. Eles só pegaram a mulher. Por quê? Porque o homem para eles tem valor, mas a mulher para eles não tinha. Então eles pegaram ela e levaram ela diante de Jesus. Mas Jesus também viu a presunção deles, porque eles queriam ser maiores do que Jesus era. Então, quando eles disseram: Senhor, a lei nos manda matar, a lei nos manda apedrejar, a lei nos manda acabar com ela, e o que o Senhor diz? Ele então olhou para eles e disse: quem não tem pecado pode pegar a primeira pedra, pode lançar nela, pode matar ela, pode acabar com ela. Se tem algum de vocês aí que nunca pecou, pode pegar a pedra e lançar sobre ela. Sabe o que aconteceu? Um a um, diz o texto, foram olhando para dentro de si e percebendo: nós somos tão culpados como ela é culpada, nós somos tão errados como ela é errada, nós estamos desobedecendo a lei que nós estamos falando, que nós estamos defendendo. Então eles deixaram as pedras, abandonaram no chão, ficou só Jesus, a mulher e as pedras. Jesus então olhou para ela e disse: mulher,
aonde estão os teus acusadores? A mulher olhou e disse: foram todos embora. Jesus disse: então nem eu te condeno. Vai em paz, não peques mais. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Ele podia condenar, ele podia apontar, ele tinha o direito de pegar a pedra e mandar matar, porque era isso que ela merecia. Mas ele disse: eu não te condeno, 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 eu não te condeno. Vai e não peques mais. Se nós temos que ser igual a Cristo, então solta a pedra da tua mão, solta a pedra e diga: eu não te condeno, meu irmão. Vai, não peques mais, eu te perdoo, eu não te acuso, eu não te aponto. Oh, aleluia. A cura em Jesus Cristo para a presunção, a cura em Jesus Cristo para a hipocrisia, a cura em Jesus Cristo para o nosso falso julgamento. Como nós somos bons, como nós somos melhores, como nós somos os tais, presunçoso, arrogante, orgulhoso. Se arrependa do teu pecado hoje, solta as pedras e diga: se nem ele condenou, eu também não condeno. Eu sou pior do que você, eu também estou no mesmo erro que você. Não me interessa se você dormiu com 50 homens, se você dormiu com 50 mulheres, não me interessa se você se prostituiu, não me interessa quanta droga você usou. O que me interessa é a pedra que caiu no chão. Ele não te condena, ele não te aponta, só o juiz. E ele escolheu salvar e não matar, ele escolheu dar vida e não gerar morte, ele escolheu não destruir a sua vida. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O que é a igreja, Lucas? A igreja é a reunião dos pecadores perdoados, redimidos, cheios da glória do Senhor Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos cheios do poder de Deus. Ele podia nos apontar, mas ele disse: eu te salvo. Ele poderia nos apontar, mas ele disse: eu te chamo. Ele poderia nos matar, mas ele disse: eu vou dar vida. Oh, adore nesta manhã, adore nesta manhã. Oh, Jesus lindo, maravilhoso. Isaías capítulo de número 1. Isaías diz assim: ai de ti. Capítulo 2, ele diz: ai de ti. Capítulo 3, ele diz: ai de ti. Capítulo 4, ele diz: ai de ti. Capítulo 5, ele diz: ai de ti. Capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim. Ele que era um acusador, ele que era um apontador, agora ele está entendendo. Eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Oh, me perdoa, Deus, daquilo que saiu da minha boca. Aleluia. Eterno Deus,